todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Todas as coisas foram criadas nele, existem por causa dele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16 é o tema. Esse livro que a gente está estudando fala sobre o propósito da vida, né? Uma vida com propósito. E desde que nos entendemos por gente, nós queremos descobrir qual é o propósito da nossa existência. Por que nós estamos nesse planeta? Por que nós nascemos? Por que nós existimos? Só que a maior parte das pessoas faz uma abordagem desta questão de maneira equivocada, de maneira errada. Como? Eles se concentram em si próprios, como se a razão de sua existência neles residisse, em nós mesmos. Pudéssemos encontrar através de especulação, ou através de olhar para dentro do nosso coração, ou olhar para dentro dos nossos anseios, e fazer uma busca e de repente descobrir em nós mesmos e a partir de nós mesmos a razão de nossa própria existência. Eles se perguntam coisas como: quais são os anseios da minha alma? Quais são os objetivos de vida? Os meus planos? O que me faria feliz? O que me poderia satisfazer e preencher? O que poderia preencher o vazio da minha vida, meu vazio existencial? Então, do que é que eu gosto? Então, procura a partir de si mesmo a resposta. E certamente não encontrará. Por que não vai encontrar? Colossenses 1,16. Porque fomos criados por Deus. E não apenas criados por Ele, mas para Ele. É como um carro que foi desenvolvido para andar com determinado tipo de combustível. E não vai andar com qualquer coisa. Não dá para fazer gambiarra nesse aspecto. Ele foi projetado para uma determinada finalidade. E quem sabe qual é a finalidade, senão aquele que é o Criador? Se alguém inventa algo, esse inventor sabe o propósito para o qual inventou tal objeto, tal coisa. Essa é a questão. Nós somos criados por Deus e para Deus, e nele encontramos nosso propósito, nossa finalidade. De modo que é só em Deus que o homem encontra plenitude e felicidade. Tem gente que diz assim: o dinheiro traz a felicidade, ou pelo menos ajuda bastante, né? Quanta gente tem dinheiro e não tem felicidade? Um monte. A fama traz felicidade. Eu podia falar de Michael Jackson, eu podia falar de Elvis Presley, eu podia falar de Marilyn Monroe, eu podia falar de bastante gente, não é? Famosa, que no final das contas encontrou depressão, tristeza, angústia, uma pressão. Gente, toda fama, toda glória. Podíamos falar de pessoas poderosas. O poder traz a felicidade. E quanta gente conquistou tudo. Poderíamos falar de Salomão. O homem conquistou riqueza, conquistou poder, conquistou fama. E escreveu Eclesiastes dizendo: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Muita gente pensa que o que falta na vida é isto. Não, o que falta na vida é aquilo. E muitos vivem a ilusão de que o dia que alcançarem determinada coisa, certamente nesse dia serão felizes, serão plenos. Mas é ilusão. Não é que você não tem uma sensação de felicidade, você não tem alegria, você vai ter momentos felizes, mas felicidade, plenitude, preenchimento só tem aquele que conhece a Jesus. Já ouviu uma canção assim, né? A alegria está no coração de quem conhece a Jesus, só de quem conhece a Jesus. Eu não estou dizendo que essas coisas não têm algum valor, tem, mas o valor delas é efêmero. É diminuto. Você pode ter tudo: fama, sucesso, poder, riqueza, e de repente perceber o vazio e que essas coisas estão indo embora, porque a sua vida está indo embora. Você é como um vapor.
e tudo passa. O melhor da vida passa. Fomos criados por Ele, para Ele. É por isso que Santo Agostinho dizia: nós fomos criados por Ti, e a nossa alma só encontrará a verdadeira paz, o verdadeiro descanso, quando descansar em Ti. É Deus, é nele. Então, nosso propósito vem de Deus. A gente tem que olhar para Deus, tem que olhar para o Criador. Aí você pensa: mas quem disse que Deus existe? Se você não acredita na existência de Deus, você será um agnóstico ou um ateu. E vai viver como um existencialista, ou um hedonista, ou um materialista. Como se a vida consistisse única e tão somente no aqui e agora. Isso vai levar você à seguinte conclusão: de que a vida não tem nenhum propósito, que é a maior bobagem querer encontrar propósito na vida. Se Deus não existe, qual é o propósito da existência humana? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Gente, só Deus dá propósito para a existência humana. Senão a vida fica um absurdo sem sentido algum. E eu quero concluir essa mensagem contando para vocês minha experiência dramática desta semana. Dramática. Prepare-se para uma experiência dramática que tive. Fui fazer ressonância magnética. Eu já tinha feito ressonância magnética no passado. E da última vez que fiz, foi num túnel mais largo, amplo. Não me senti tão afobado, sabe? Tão sufocado. Mas desta vez foi demais para a minha cabeça. Sabe que a minha cabeça não é pequena. E naquele túnel ela ficou gigante. O túnel mais estreito que eu vi. E eu devo ter crescido um pouco nos últimos meses, sabe? Entrei naquele túnel, ficava uns 3 dedos assim, a parte superior, e eu assim apertado. Acho que existe algo de família, chamado o mal de família, da minha família, claustrofobia. Alguns têm isso em maior dose e outros em menor dose. Meu pai tem um pouco, puxei isso do meu pai, isso é uma bênção que herdei do meu pai. E na família temos alguns casos assim. Alguns são mais acelerados, outros menos. Mas eu lido bem, vou avião. Normalmente não tenho muita crise com isso. E já tinha feito o exame sem maior sufoco. Mas desta vez, quando eu entrei na máquina, eu não vi o final do túnel e eu fiquei lá no meio e apertado, meu coração acelerou bastante. E foi me dado um negócio para apertar se eu tivesse em pânico. Eu comecei a ficar em pânico, sabe? Mas eu venci. Para você talvez que não tem esse problema, fichinha, né? Mas para um camarada que fica cismado com isso foi uma vitória daquela, gente. Vou contar a maior façanha de todas. Eu sobrevivi aos 20 e tantos minutos, sei lá quantos minutos aquilo lá. Para quem tá lá dentro é uma eternidade. Pode ter sido 15, não sei. Como eu venci a claustrofobia? Como pude resistir a tamanha pressão do momento, da circunstância? Eis aí o segredo. Primeira coisa, quando eu cheguei lá, o rapaz que me atendeu, o técnico, ele me deu uma boa notícia. Olha, tem saída para trás e para frente. Ele é aberto no fundo e na entrada. Que boa notícia, gente, isso. Sabe que isso ajuda. Ajuda a lembrar naquela hora que tem um buraco para cá e tem um outro buraco para lá. Que tem uma saída. A outra coisa que me ajudou bastante foi saber que tinha alguém como ele ali. Eu não conhecia aquele camarada, mas eu confiei nele. Confiei que ele não ia me deixar preso lá dentro. Confiei na bondade dele, no profissionalismo dele.
Confia que Ele faria o seu serviço direito. E Ele disse, você pode se comunicar comigo. Isso também me deu tranquilidade. Aqui tem, você pode falar e eu vou te ouvir. E você aperta e eu vou te atender. Isso faz lembrar da oração, não é? Você pode confiar em Deus na hora que você estiver no sufoco. Você pode confiar em Deus. Você pode falar com Ele. Você pode apertar e chamar Ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Você pensa que eu não fiquei recitando o Salmo 23? Fiquei. Naquela hora, lembrando. Fechei os olhos, mergulhei no mundo de Deus. E ataque cardíaco e o calor. Falei, por que não ligaram o ar-condicionado? Isso aqui ficou quente demais. E fui resistindo. Então já dei 2 dicas. Que bom saber que tem saída. Bom saber que tem alguém por perto que pode nos socorrer, não é? Você pode falar com ele. E alguém que é muito mais confiável do que aquele funcionário, do que aquele profissional. Às vezes a gente tem mais fé no profissional do que em Deus, não é? Confere aí o que eu estou falando. Às vezes confiamos mais no profissional, falho e humano, que podia ter um troço, passar mal, e eu lá preso, até me descobrirem, eu ia cuidar do homem apavorado, e eu lá, quem me tira daqui? Bom, temos que confiar em Deus, que Deus é muito mais confiável, muito mais estável, muito mais presente. Que coisa maravilhosa. Mas tem 2 outras razões, e a outra é passageiro. Que bom saber que aquilo ia terminar. Sua tribulação é breve. O seu deserto tem dias contados. É ruim, é difícil, é sufocante, mas é passageiro. Não é bom isso, saber? É passageiro. Vai passar, eu vou aguentar aqui porque vai acabar. Logo passa, logo acaba. E saber isso traz tanto alento. E por fim, a principal de todos, que é a razão porque eu trago isso para essa mensagem, é porque tinha um propósito. Aquela tribulação tinha um propósito. Não era sem mais nem menos. Tinha razão de ser. Eu sabia que eu precisava fazer aquele exame de ressonância por causa das dores nas costas. Eu precisava descobrir o que eu tenho. Eu precisava passar por aquilo. E se eu sei que isso é importante, se eu sei que eu preciso de passar por isso, isso justifica o deserto, a pressão, a prova. Tem uma ilustração que diz o seguinte: Deus chegou para alguém e falou, empurra essa pedra, essa rocha, uma rocha gigante. E o cristão, obediente a Deus, começou a empurrar a pedra. E o que ele conseguiu foi nada. Empurrava, empurrava e a pedra não saía do lugar. Passados uns dias, voltou a conversar com Deus, Deus voltou a conversar com ele e ele se queixou, dizendo, Deus, tem obedecido ao seu mandamento, tem empurrado esta rocha, mas sem sucesso algum. Minha impressão é de que isso é desproposital. De que a minha vida foi um tremendo, ou essa minha tarefa foi um tremendo fracasso. Eu fracassei. Não logrei êxito. Se o objetivo era rolar essa pedra, não movi 1 centímetro, 1 milímetro. Sou um fracasso. Aí Deus disse para ele, não, quem disse que o propósito era esse? O senhor tinha um outro propósito? Qual o propósito? Você ficou mais forte agora. Olha os seus músculos. Entendeu? Meus irmãos, quando nós enfrentamos as provas da vida, e nós passamos pelo teste, um dos resultados é que nos tornamos mais fortes. Conhece Romanos capítulo 5? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não somente nisso, mas também nas tribulações. E aí,
quando Paulo diz que não somente na esperança, mas também nas tribulações nós nos gloriamos, nós celebramos, nós festejamos as tribulações. Por quê? Porque a tribulação, vai lá dar uma olhada no texto, ela produz isto, que produz aquilo, que produz aquilo outro. Que coisa incrível. Portanto, Deus tem um propósito em tudo. A tua vida não é um acidente. Você foi criado por Deus. Deus tem um plano e um propósito na tua vida. A tribulação que você está enfrentando, Deus também tem um propósito nela. Tenta ouvir a Deus nesse drama que você está vendo. Aprenda a lição. Deixa Deus te falar. Deixa Deus te conduzir. Confia no Senhor. Olha lá, justificados pois pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também acesso pela fé à graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo, essa ideia, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. É isso, propósito. Se eu sei que o deserto tem um propósito, que a tribulação tem um propósito, que a vida tem um propósito, isso me ajudará a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando eu precisar, estiver aflito, eu posso apertar aquele botão, Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa boa, não é? Confie em Deus. A Cristina, eu estava preparando essa mensagem junto com a Cristina, contava essa minha experiência, ela estava junto comigo, não entrou lá, mas ouviu a minha experiência, meu drama particular, né? Cada um sabe onde o calo dói. E aí ela falou, Elias, certa vez, se sentiu frustrado, um fracasso como profeta, achou que ninguém tinha se convertido, achou que todo esforço, toda uma vida não tinha conquistado nada, e deprimido fugiu, escondeu-se numa caverna e desejou a morte. Um profeta de Deus deprimido, desesperado, desesperançado, ansiou pela morte. Caverna, sufoco, morte, falta de propósito. Deus foi visitá-lo na caverna. Deus tirou ele daquela caverna. Deus ajudou ele a olhar que havia ainda propósito da sua vida. E Deus disse para ele, o seu trabalho não foi em vão. Tem 7.000 que são fruto do seu ministério, do seu trabalho, do seu testemunho. Ele não sabia da existência desses 7.000. Nós, às vezes, não temos consciência do valor da nossa vida, da bênção que fomos para outros ao nosso redor. Talvez só vamos ter uma dimensão mais clara disso no futuro. Mas saiba que a sua vida tem um propósito, tem um plano. E o que encorajou muito a Elias naquela hora foi que Deus disse para ele, eu tenho ainda plano na tua vida, eu tenho algo ainda a realizar, não é o fim. Olha, eis que eu quero que você faça isso e aquilo outro. E esse homem sai de lá renovado. Saia da sua caverna, do seu sufoco. Enfrenta a sua depressão. Enfrenta tudo, sabendo que Deus tem um propósito. Lembrando que é passageiro a tribulação, que tem uma saída no túnel, que tem alguém presente. Esse que é alguém presente é Deus, a quem você pode recorrer em oração e que tem um propósito. Que Deus abençoe você, faça bom uso do livro. Deus abençoe a todos.